Já imaginou conseguir realizar seus desejos mais profundos em apenas 3 dias? Eu sei, parece mágica, mas não é. Hoje eu vou ensinar para você uma técnica chamada 3x33 da lei da atração e que simplesmente usa a repetição e a intenção. Então vamos direto ao ponto. Como que funciona essa prática? Primeiro, você precisa preparar o ambiente. E quando eu digo ambiente, é o ambiente externo e o ambiente interno. Tenha certeza de que você se encontra num lugar calmo, sem distrações e que você está com estado elevado. Então, o que pode te ajudar? Muitas vezes pode ser uma meditação, uma visualização até mesmo do seu desejo. É importante você se encontrar num estado de paz, de calma, leveza, amor, gratidão. Segundo passo, ou terceiro passo, já me perdi. Mas, seguinte passo, você vai escolher apenas um desejo. Não pode ser vários, só pode ser um. Durante os 3 dias consecutivos, as 33 vezes que você escrever, é um desejo. E esse desejo tem que ser específico. O que é específico? Ah, Laís, eu quero um carro. Tá, então qual carro que você quer? Qual é o modelo? Qual que é a cor? Laís, eu quero emprego. Tá, qual é o cargo? Onde é a empresa? Qual é o valor do seu salário? Entende? Seja específico. Quanto mais específico você for, mais fácil o universo fica de te entregar aquilo que você quer. Agora, se você for genérico, pode parecer muita coisa. E coisas que não são boas. Próximo passo. Coloque emoção. Cada frase que você escrever, sinta com seu corpo, sabe? Aquela emoção, como se você já tivesse conseguido, como se você já tivesse atingido aquele objetivo. É muito importante, porque a emoção é extremamente magnética, é ela que vai atrair o seu desejo. O pensamento ele é elétrico e a emoção ela é magnética, então tem que ter emoção elevada em cada frase que você escreve. Isso aqui não é só matemática. Você precisa sentir, mostrar para o seu corpo que aquilo é real, que você está vivenciando aquilo. E o próximo passo, que também está atrelado a esse, é quando você for escrever as frases, você tem que escrever no presente, como se já tivesse acontecido. Então, vou dar aqui um exemplo para vocês. Vamos dizer que você quer um emprego específico. Eu estou muito... Aí fala a emoção que você vai sentir quando você conseguir isso. Então, vamos dizer, eu estou muito feliz e grata por ter conseguido o emprego como professora na universidade tal, com um salário de 10 mil reais. Entende? Tem que ser bem específico. E por que essa prática funciona? Bom, eu já dei umas explicações aqui, já soltei algumas coisas, mas ela funciona porque tem primeiro a repetição. Então você tá ali moldando, tá treinando o seu subconsciente para ele ter foco naquilo, encontrar soluções, respostas, oportunidades para atingir aquele objetivo. Segundo, tem a emoção, que é extremamente magnética, o que mostra para o seu corpo que aquilo é possível e que você já está vivenciando aquilo, você já está vibrando naquela realidade. Então só falta ele agir de forma coerente. Tem também a simbologia, a numerologia por trás dos números. O 3, ele significa o quê? Significa criação, manifestação, solidificação. E o 9, ele representa o final de um ciclo, ou seja, combinação perfeita para você concretizar um desejo. E agora voltando assim, mesmo para a vida mais real, eu quero até contar para vocês uma história de quando eu fui aplicar essa técnica. E assim, eu achei que tava dando errado. Mas na época eu confesso que eu não tinha sido tão específica, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, eu basicamente usei essa técnica para manifestar um emprego, só que eu fui demitida do emprego que eu tanto queria.
E foi muito interessante. Hoje eu consigo ter essa visão mais ampla porque já passou muito tempo, já consegui refletir sobre aquilo. Mas na época, gente, fiquei muito triste, sabe? Falei, que injustiça, isso não funciona. Só que na verdade, por que eu fui demitida daquele emprego? Eu trabalhava na época numa açaiteria e era um emprego relativamente bom. Ganhava um ordenado bom, era perto de casa, tinha horário rotativo, mas eu tava feliz. Era economia. Era jovem, não que eu não seja hoje, né? Mas não era mãe. Então, e ainda morava com a minha mãe. Então, assim, gente, pra mim tava perfeito o trabalho. Só que aí eu fui demitida. E eu fiquei, assim, arrasada, sabe? Porque eu era uma excelente profissional. E eu lembro até da época de eu ter sido demitida porque eu falava demais. Mas até hoje isso não entra na minha cabeça porque eu não conversava sozinha, né? Mas tudo bem, superei. E aí, eu fui para outro trabalho. Também não durou muito tempo, um trabalho que era pior. E logo depois, o meu namorado, o Rodrigo, né, que é meu marido agora, ele encontrou uma proposta de trabalho que, gente, eu achei que era muito melhor de onde eu me encontrava. Era um trabalho de segunda a sexta, das 7h30 às 4h30, e ficava do lado da casa dele. Então, eu me mudei de casa, e era um trabalho... Peraí, deixa eu me explicar que eu dei um bug aqui. É porque o Rodrigo morava na casa aqui de trás, né? Onde eu moro aqui tem um aglomerado de casas. Então, ele morava aqui na casa de trás e o emprego ficava aqui pertinho, tipo, uns 5 minutos andando. Então, eu me mudei pra cá e tava um trabalho excelente. Eu tinha tempo pra estudar, pra ir treinar, pra ter hobby, gente, pra tudo. Era incrível. E a localização até hoje, assim, dessa casa onde eu moro, é incrível. E assim, na época, eu não percebi, sabe? Caramba, eu fui demitida porque, né, um trabalho melhor tava a caminho. Não percebi isso. Hoje eu consigo ter essa noção. Então, por que eu tô te contando tudo isso? Porque é importante você acreditar, confiar, soltar pro universo, entende? Você faz a sua parte, faz essa prática durante 3 dias consecutivos e depois solta, esquece, sabe? Não fica ansiosa com o resultado, nada. Simplesmente solta pro universo e acredite que as mudanças que estão acontecendo, elas são necessárias. É importante ter isso em mente, porque quando você pede algo pro universo, é natural que vá ocorrer mudanças na sua vida. Então, a vida que você deseja, ela vale a vida que você tem hoje. Entende? Não sei se eu me fiz entender. Vou reformular essa frase. A vida que você tanto almeja, ela pede para você sacrificar a vida que você tem hoje. Então, se coisas ruins começarem a acontecer, sabe? Término de relacionamento, mudança de casa, demissão, o que for, acredite que essas mudanças que estão acontecendo, elas estão acontecendo justamente para criar a situação perfeita para aquilo se concretizar, aquilo que você tanto almeja, entende? Então confie no processo, confie que as coisas vão dar certo. Tem aquilo que você pode controlar e aquilo que você não pode controlar. O que você não pode controlar, você tem que soltar. Não vale a pena, entende? Então, basicamente é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já me segue aqui para aprender mais sobre lei da atração, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Escreve aqui nos comentários o que você vai manifestar com essa técnica e compartilha com uma amiga para uma boa dose de inspiração. Um beijo!